Fala, meus amigos são paulinos de todo o nosso Brasil, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Faustino Tricolor. Estamos chegando para a gente atualizar você das últimas informações do São Paulo Futebol Clube. São Paulo que venceu o Botafogo pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, duelo ali, confronto direto, né? O São Paulo que agora ocupa a 7ª colocação na tabela, tá? E aí a gente vai trazer muitas novidades. São Paulo que terá desfalque contra a LDU na quinta-feira. Os dois laterais, os seus dois laterais, gente, complicado, né? Complicado demais, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. O Crespo pode não ter os dois laterais, estamos aqui apurando, que a gente vai trazer já já para vocês. Quem você acha quem foi melhor na partida ontem? Se foi o Dineno, se foi o Tapia, se foi ou acho que foi o coletivo, na sua opinião. Você acha que o coletivo lhe agradou bastante? Pois é, o gol do Dineno ali no comecinho, né, praticamente, ali, fala comecinho, deu uma tranquilizada pro time do São Paulo, né? Então é o seguinte, Enzo Dias, o Wendel preocupa, tá? Enzo Dias e o Wendel preocupa para essa partida. E a gente vai trazer mais informações, está sendo apurado aqui durante esse vídeo, né? E a gente vai falar também do Rafael Tolói, vamos trazer também aqui a opinião do Crespo, o que o Crespo falou em relação da chegada do Rigoni. Ele disse que não tem nada com isso, enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu achei meio estranho, enfim, né? Primeiro, segundo informações, ele veio porque foi um pedido do Crespo, né? O Crespo ligou para ele. E aí depois tem essa agora, não tem nada disso, Crespo, eu não participei, enfim, é coisa da diretoria. Então tem tudo isso aí jogado em relação à questão do Juan Dineno, né? E aí eu pergunto para você, torcedor, quem tá falando a verdade, né? É o Crespo ou a diretoria do São Paulo? Não dá pra gente acreditar também nessa diretoria do São Paulo, o que eles fazem, né? O que eles dizem, não dá pra gente acreditar. Então, segundo o Crespo, falou que foi coisa da diretoria, não foi um pedido diretamente dele. E essa história do telefone? Essa história do telefone, né? Alguém ligou e o próprio Rigoni confirmou, né? No desembarque dele no aeroporto de Guarulhos, ele falou, né? A gente conversou, eu e o Crespo conversamos, mas isso bem antes da gente fechar a negociação. Tudo bem. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Então é o seguinte, vamos saber, vamos ouvir aqui, vamos ler aqui a sonora, que foi o que o Crespo falou sobre o Juan Dineno. O Dineno, né, trabalha muito, segundo ele, volta a pegar ritmo, está no São Paulo, não é fácil, e encontrar lugar não é fácil também. Se você vê, o Luciano joga bem, André Silva também, Ferreirinha, Rigoni entrou bem, Tapia também, já vendemos o Henrique que estava bem, e aí, segundo o Crespo, hein, segundo as palavras do Crespo, essa sonora aí do Crespo, tá? Ele falou sobre isso, não sei o que estou falando, ele que falou ontem na coletiva. Enfim, vamos lá. Segundo o Espaço Tricolor, na minha opinião, ele acha muito difícil ter um ataque ideal do São Paulo em campo ainda neste ano, segundo ele. Segundo o Crespo, sabe que precisa fazer com que o Tapia e o Dineno da vida jogarem bola e comerem a grama sempre que entrarem em campo, porque o São Paulo precisará deles com aquilo, né? Apontando assim pro céu, em jogo de Libertadores, logo, assim foram as palavras do Crespo. Dineno hoje fez o gol, Tapia corre, é esforçado, mas tecnicamente, escute o que o Crespo falou, tecnicamente deixam muito a desejar. Mas seguimos confiantes. Vocês escutaram? Foi o que o Crespo falou do Dineno e Tapia. São esforçados bastante, principalmente esse Tapia. Esse Tapia é esforçado demais. Ontem a torcida pegou no pé dele.
Ontem a torcida pegou no pé dele, tá? São esforçados, mas tecnicamente deixa muito a desejar. Ou seja, naquele último passe, né? Naquele último passe, isso ele quis falar naquele último passe. Tecnicamente deixa muito a desejar, mas aquela questão que ele fala do último passe. Obviamente que ele fala do último passe. Então, essa sonora do Crespo é até interessante, né? É até interessante, em razão das circunstâncias, né? O São Paulo não vencia o Botafogo e o Atlético Mineiro desde 2020, no estádio do Morumbi. E aí para você ter uma ideia, né? Agora as coisas já mudaram. São Paulo quebrou o tabu, vencendo o Atlético Mineiro, né? São Paulo venceu o Atlético Mineiro, quebrou o tabu, mas não vencia, também não vencia o Botafogo. Que bom que tudo mudou, né? Que bom que tudo mudou, tá aí. Portanto, São Paulo não vencia o Botafogo e o Atlético Mineiro desde 2020 e no Morumbi quebrou esses dois tabu, tá? Quebrou esses dois tabu. Bom, comentaristas falam que o Cédric Soares, é um jogador subestimado. Ele é muito melhor do que dizem no São Paulo, né? Segundo comentarista aí da ESPN. Esses caras, vou te falar, hein? Nunca jogaram bola. Eu respeito o jornalismo esportivo, mas esses caras precisam jogar bola para entender o que realmente se passa, o que ocorre dentro das quatro linhas, né? Para eles sentirem, né? Realmente, a boa recuperação também, a volta do Arboleda foi interessante, né? A recuperação dos lesionados, né? Arboleda, Alisson, Marcos Antônio voltaram, estão de volta aí, né? O Robert Arboleda está de volta, Marcos Antônio, Alisson estão de volta, que é um bom reforço aí para esse jogo do meio de semana, tá? É um bom reforço para esse meio de semana aí do São Paulo contra a equipe da LDU. Eu preciso falar de um cara que eu tenho uma grande admiração e eu gosto muito desse jogador. Pablo Maia, no São Paulo. Eu gosto muito dele, é um primeiro volante, aquele cara pegador. E ontem ele foi mais uma vez para mim um dos destaques do time de São Paulo. De 4 bolas, ele acertou 4 bolas longas certas, né? 8 duelos ganhos, de 5 ele ganhou 8. Enfim, 3 chutes travados, né? Interceptação tem uma e 3 desarmes. O Pablo Maia, primeiro volante do São Paulo. Entendeu? Enfim, mas esse jogador, eu preciso falar dele porque ele para mim é interessante, um jogador interessante, o Pablo Maia, né? Vamos lá, os últimos confrontos no Morumbi do São Paulo. Eu vou trazer para você aqui, que é interessante também a gente divulgar, os últimos confrontos do São Paulo no Morumbi, tá? Tá aí na tela para você. Os últimos confrontos do São Paulo no Morumbi: 2-0 no Corinthians, 3-1 no Fluminense, 2-0 no Vitória, 2-0 no Atlético Mineiro e agora 1-0 no Botafogo. Quebrando os 2 últimos jogos aí, 2 tabus quebrando aí que o São Paulo não vencia, né? O São Paulo vencia. Então tá aí, o São Paulo 5 vitórias seguidas como mandante do Campeonato Brasileiro, tá? São Paulo 5 vitórias seguidas como mandante do Campeonato Brasileiro, tá? E o craque da partida foi o Pablo Maia, né? Ontem, né? Foi eleito ali no voto aí dos internautas. Pablo Maia, o craque da partida, tá bom? Pois é, o Pablo Maia foi ontem, né? Essa foto foi, sim. Ontem o Pablo. Enzo Dias torceu o tornozelo esquerdo e o Wendel teve um desconforto no adutor. Segundo o jornalista Raí Monteiro, Enzo Dias torceu o tornozelo esquerdo e o Wendel teve um desconforto no músculo adutor. São prováveis desfalques para o jogo contra a LDU na quinta-feira. O Crespo acha que o Enzo Dias é o que talvez possa
né, tem esperança de que possa estar em campo. Mas vai ter que fazer aí, saber como tá a situação. Porque a situação de momento é essa. Enzo Dias torceu o tornozelo e o Wendel teve um desconforto no adutor. E aí, para você, quem você acha que está mais próximo aí, o mais próximo, quem você acha que você pode... esse aqui pode estar com o jogo... cara, é complicado, né? Você perder os dois laterais, você perde o titular e perde o reserva de imediato para o duelo desse interessante, né? Então, infelizmente aí, o Enzo Dias torceu o tornozelo e o Wendel sentiu o músculo adutor. O cara tinha acabado de voltar de contusão, pelo amor de Deus, cara. Esse departamento de São Paulo, a gente precisa fazer uma análise diferente desse departamento médico de São Paulo. Então, recupera o jogador por um jogo, já o cara já quebra. Tem algo errado aí, tem algo acontecendo aí. Emiliano Rigoni fez sua estreia pelo São Paulo neste domingo diante do Botafogo. O atacante chegou a acertar a trave no final do jogo. E aquela bola merecia entrar, hein? A bola do Rigoni merecia entrar, cara. Sem sombra de dúvida. Merecia entrar. Desfalque também no jogo contra o Santos no próximo de semana é o Gonzalo Tapia. Estava pendurado e não enfrenta o Santos no próximo domingo. Ontem São Paulo não teve o Luciano, também estava suspenso. O Bobadilha estava suspenso também. O São Paulo não teve nenhum dos dois ontem, que deve retornar no jogo contra a equipe da LDU, né? Pela Libertadores, tá? Essas são informações. Bobadilha e Luciano são as novidades. Vamos rapidinho aqui, ó. Gente, para fechar a situação, aqui é o seguinte, o Enzo, ele é um cara que vem jogando muito bem, vem atuando muito bem o Enzo Dias, cara. Mas, infelizmente, torceu o tornozelo e o Wendel, o músculo adutor. São desfalques prováveis para o jogo contra a LDU. Vamos trabalhar essa semana apurando aí essas notícias, vamos ver se dá para recuperar pelo menos dos dois, porque não dá para ficar sem os dois, né, galera? Pelo amor de Deus. E de Patrick, cara, o Patrick não passa confiança para o torcedor de São Paulo de maneira alguma. O Patrick não passa confiança para o torcedor do São Paulo de maneira alguma. O Patrick não passa confiança para o torcedor de São Paulo de maneira alguma. Então, a gente tem que torcer para a recuperação de um dos dois, se dá tempo, ou no sacrifício. É isso que a gente tem que fazer, cara. Pelo menos o jogo lá é um jogo complicado, difícil, duro. A altitude tem isso também, a velocidade, nem pela questão do ar para respirar, é a questão da velocidade da bola, né? É a questão da velocidade da bola, tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje, mais esclarecimento de informações para você. A gente volta, se Deus quiser, trazendo mais vídeo para você. Um abraço do Chiquinho Faustino Radialista para todos vocês aí.